Olá, a gente começa agora mais uma edição do Trabalho em Revista, programa que é produzido aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Nesta edição você confere o que é o acúmulo de função e em quais situações o empregado deve ganhar mais por isso. Esse trabalho é um acúmulo de função, ele tem direito a receber um adicional em função desse serviço, então depende do que foi contratado pelo patrão. O estágio como boa oportunidade de entrar no mercado de trabalho e as principais regras desse contrato. A empresa ela vai estar podendo contribuir com a formação de um cidadão, de um jovem que vai poder se preparar melhor para o mercado de trabalho. No quadro à direito, a juíza do trabalho Graziele Lima esclarece a dúvida da Alice sobre o prazo de pagamento da rescisão. O gerente de inteligência estratégica do Sebrae Mato Grosso, André Schelini, é o nosso entrevistado. Ele comenta sobre as possibilidades que as pequenas empresas têm para exportar. Isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. Provavelmente você já deve ter se perguntado sobre algumas atividades que podem não ser exatamente consideradas como sua função no trabalho. Tem casos que não são mesmo, e se trata de acúmulo de função. Para isso, o empregado deve receber um extra no salário. Através das ondas do rádio, Letícia Koga conversa todos os dias com ouvintes da cidade e do campo. Mas além da locução, ela precisa desempenhar várias outras tarefas durante o expediente. É muito comum hoje em dia o locutor não ser só o locutor, apresenta, anima, às vezes a gente até dá uma de psicólogo, manda aí uma mensagem bacana, opera, é bem bacana mesmo e é uma multifunção. A lei prevê que a profissão de radialista abrange as atividades de administração, produção e técnica. Quando há acúmulo de funções, o trabalhador pode pleitear o pagamento de adicional. O caso dos radialistas que contam com o respaldo da lei é uma exceção. Os magistrados nas varas e tribunais do trabalho têm julgado de forma diferenciada ações que tratam sobre acúmulo de função envolvendo outras categorias. O que conta muito nesses casos é o que está previsto em contrato. Esse acúmulo de função, nós temos previsão no artigo 456 da CLT, parágrafo único, que diz que na falta de prova de cláusula a respeito, o empregado se obriga a qualquer serviço compatível com a condição pessoal. Esse trabalho é um acúmulo de função, ele tem direito a receber um adicional em função desse serviço, então depende do que foi contratado pelo patrão. O artigo 483 da CLT elenca os casos em que o trabalhador pode interromper a prestação de serviço e pleitear uma indenização. Por exemplo, quando o empregador exige serviços superiores ou alheios ao contrato. Então, o contador é contratado para fazer a contabilidade da empresa e é designado pelo empregador para trabalhar de office boy, de contínuo, um serviço alheio à atividade dele. Cinegrafista de uma redação de uma empresa jornalística, ele é contratado para ser cinegrafista e, ao termo do expediente dele, é exigido que ele faça redação de matérias. Isso são serviços, então, alheios àquilo que ele foi contratado. Tem direito de receber, então, um adicional pela dupla função que ele está exercendo. No setor público, a prestação de serviços é regida pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários, o chamado PCCS. Ele traz aí a questão dos requisitos para ingresso em cada um dos cargos e também para a progressão de classe e de nível dentro da carreira. Também estrutura a jornada de trabalho dos servidores e vem trazendo outras questões que são particulares de cada carreira, como, por exemplo, insalubridade, as questões de periculosidade que estão envolvidas também, as escalas de trabalho e o piso salarial, que também é fundamental, né, um ponto importante do PCCS. O plano de carreira, elaborado em parceria entre o Detran e os servidores, evita as distorções quando se trata do acúmulo de função. A gente compõe o Sistema Nacional de Trânsito, então o PCCS vem trazendo essa definição e qual é a função de cada cargo para estruturar esse tripé da fiscalização, da educação, da engenharia de trânsito.
O PCCS também vai definir o que é função de cada cargo, então delimitar o que pode ser cobrado também de cada servidor. E o maior drama de todo estudante é como se inserir no mercado de trabalho após a faculdade. Um caminho que facilita isso é o estágio. Mas quais são as regras básicas desse tipo de contrato? Veja os detalhes na matéria. O estágio é uma atividade supervisionada, relacionada com a área de estudo do curso do aluno, que integra a formação acadêmica, e uma forma do estudante colocar em prática as teorias que aprende em sala de aula. Renan cursa 2 faculdades na área de comunicação social e está em seu 3º estágio. Para ele, a prática tem o ajudado a saber qual rumo vai seguir profissionalmente. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha em mente ainda com que eu ia trabalhar exatamente, e eu estava procurando algo que eu me identificasse. Conseguiu se identificar? Acho que sim. Estamos a caminho de uma escolha para o resto da vida. E para o empregador, também há muitos benefícios. A empresa ela vai estar podendo contribuir com a formação de um cidadão, de um jovem que vai poder se preparar melhor para o mercado de trabalho, e ela vai poder também ver se essa pessoa tem potencial para depois continuar na empresa, depois dos 2 anos, continuar como empregado. Quando o assunto é direito trabalhista, o estágio obedece a algumas regras diferentes do trabalho formal. A jornada ela não pode ultrapassar a seguinte regra: 4 horas por dia e 20 horas semanais para estudantes de educação especial e 6 horas diárias e 30 semanais para estudantes de ensino médio e ensino superior. É bom deixar bem claro que o estágio ele é regido por uma legislação própria, a Lei 11.778 de 2008, e, portanto, não há vínculo empregatício, não há vínculo trabalhista regido pela CLT. Então, o que o estagiário tem direito é realmente a bolsa auxílio e ao recesso remunerado de 30 dias depois de 1 ano de trabalho. Eu fiquei sabendo recentemente que eu tive o direito às férias. Porém, também recebi outra informação agora, que essas férias só poderiam ser tiradas em períodos... só poderiam ser tiradas quando fossem junto às férias escolares. E eu não sabia disso antes e fiquei até surpreso. Para fazer a contratação desse tipo de mão de obra, existem empresas especializadas para o recrutamento e encaminhamento do estudante ao mercado de trabalho. Legalmente é possível a empresa firmar um convênio direto com a instituição de ensino para contratar o estagiário, mas atualmente a grande maioria das instituições de ensino, até para que a empresa e o estudante possam ter uma segurança, ela solicita que a empresa recorra ao trabalho de um agente de integração como o CIE. A empresa não vai conseguir cumprir com todas as exigências legais se não tiver o auxílio de um agente de integração. Para as empresas que se interessarem, preste atenção nos requisitos necessários para inserir um estagiário no seu quadro de funcionários. O jovem tem que ter 16 anos completos, estar regularmente matriculado e frequentando as aulas do ensino médio, técnico ou superior. E é importante deixar claro que as atividades que esse estudante for desenvolver na empresa, nas empresas, tem que ser compatíveis com o curso. Tem que ter uma certa relação com a sua futura área profissional. Isso é fundamental. E agora é hora de tirar dúvidas em relação aos direitos trabalhistas. A Alice quer saber sobre o prazo que o patrão tem para pagar os direitos do contrato de trabalho na rescisão. E quem responde para a gente é a juíza Graziele Lima. Meu nome é Alice, eu gostaria de saber qual é o prazo do pagamento dos direitos trabalhistas após a rescisão do contrato de trabalho. Olá, Alice. O prazo para pagamento das verbas rescisórias vai depender da existência de aviso prévio trabalhado ou indenizado. Quando o aviso prévio é trabalhado, o prazo para o pagamento das verbas rescisórias ocorrerá no primeiro dia útil subsequente ao término do contrato de trabalho. No caso de aviso prévio indenizado, este prazo será de 10 dias contados da data da rescisão do contrato de trabalho. E você também pode participar. Envie para a gente sua mensagem ou vídeo para o e-mail comunicacau@trt23.jus.br ou mesmo pelo Facebook com a hashtag #edireito. Falando em redes sociais, a Júlia Corrêa traz agora o que rolou em nosso perfil no Facebook. Júlia, é com você.
Oi, Ezequias, eu estou de volta para falar sobre os posts que mais chamaram a atenção dos internautas. E a nossa equipe de comunicação aqui do Tribunal, que administra a nossa página, está cada vez mais criativa, viu? Impressionante. Olha só quem trouxe uma dica sobre o sucesso profissional para a gente. Os Saiyajins, eles falam sobre coisas que aprendem com o mestre Goku, onde evoluir é a chave para o sucesso. E não é que ele tem razão? O post fala que não devemos parar no tempo, temos que investir em capacitação e procurar compreender e seguir as tendências do mercado. Questões que podem fazer a diferença para o sucesso profissional e até mesmo a manutenção de um emprego. Tenho certeza que todo mundo concorda, né? Então dá para sair agora mesmo do sofá e se matricular em um curso de qualificação. Afinal, o ano só está começando, né? Os nossos internautas gostaram da ideia. Eles compartilharam 147 vezes o post. E é como César Almeida disse, mestre Goku sempre ensinando. E a gente, é claro, aprendendo cada vez mais. Este post é um assunto que a gente sempre fala e muitos empregadores persistem com a prática. Pagar salário por fora do holerite é crime de sonegação. Para o empregado, aceitar esse tipo de conduta é algo ruim, já que os valores que servirão de base para o cálculo do FGTS, INSS, 13º salário, férias, aviso prévio, entre outros direitos, serão menores. Boa dica, né? Foram 110 compartilhamentos na nossa página. A Camila definiu a nossa página. Vocês são ótimos. Que bom, Camila, que você e outros internautas curtem e fazem da nossa página o maior sucesso. Quem curte o nosso Facebook aprende muito sobre os direitos trabalhistas e nunca mais esquece. Vai lá agora mesmo e curta a nossa página do TRT Mato Grosso e fique por dentro de tudo que acontece na Justiça do Trabalho. E antes que eu me esqueça, agora você também pode seguir a gente no Instagram, @TRT Mato Grosso. Eu fico por aqui e semana que vem eu volto. Você aí continue conectado com a gente através das nossas redes sociais. Ezequias. Obrigado, Julie. E agora fique por dentro do que acontece na Justiça do Trabalho com o Giro da Semana. O Grupo de Trabalho Interinstitucional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, o GTRIM, realizou mais uma palestra sobre prevenção a acidentes de trabalho aos trabalhadores de uma fábrica de pré-moldados em Várzea Grande. As orientações foram dadas pela juíza do trabalho Leda Borges, que falou sobre como evitar acidentes, as consequências e os direitos e deveres de empregados e empregadores. O programa é uma parceria da Justiça do Trabalho, a Matra 23 e Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil. A Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso listou 10 abusos cometidos pelo projeto de lei da reforma da Previdência, no qual o teor é considerado inconstitucional. A seccional do Estado é uma das entidades de um total de 145 que assinou uma carta aberta sobre a reforma. No documento, a OAB relata que entre as medidas consideradas abusivas propostas pelo governo está a delimitação dos 65 anos de idade para se aposentar. Segundo a ordem, a proposta irá prejudicar diretamente trabalhadores de todo o país, uma vez que em muitas regiões a expectativa de vida não alcança nem mesmo a idade mínima. Pela primeira vez, a Justiça do Trabalho do Brasil decidiu sobre a alegada relação de emprego entre o motorista parceiro da Uber e a empresa dona do aplicativo, e a resposta foi negativa. O juiz da 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte rejeitou o pedido para que a companhia pagasse férias, 13º e outros adicionais a um homem que utilizou a plataforma. O contrato entre motorista e a Uber mostra que a empresa fornece serviços de tecnologia e não de transporte, não atuando como empresa de transporte, nem operando como agente para o transporte de passageiros. E no próximo bloco, a jornalista Aline Cubas recebe o gerente de inteligência estratégica do Sebrae de Mato Grosso, André Schelini. Entre outros assuntos, ele comenta sobre as oportunidades que os pequenos negócios têm para exportar. Não saia daí, que a gente volta já.
O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Amigo, já vai pra casa? Vou nada, ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Trabalho não combina com criança. O resultado mais comum é o rendimento ruim na escola ou até mesmo a evasão. Brincar faz parte da infância. E o compromisso maior nessa época ainda é com os estudos. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Estamos de volta com o Trabalho em Revista. O que as micro e pequenas empresas de Mato Grosso podem esperar de 2017? Isso é o que a gente fica sabendo agora na entrevista com o gerente de inteligência estratégica do Sebrae Mato Grosso, André Schelini. André, obrigada pela sua presença aqui com a gente. O que podemos esperar de 2017, André? Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês e com os telespectadores da TV. A minha área, especificamente no Sebrae, a gente trabalha principalmente com informações, né? Nós trabalhamos e elaboramos um conjunto de estudos, boletins, infográficos, que trabalham principalmente conteúdo, informações estratégicas para que o empresário possa tomar as decisões do dia a dia do seu negócio, decisões que são importantes para decidir quais vão ser os territórios em que ele vai investir, quais são os ajustes dentro da empresa que ele precisa fazer para poder melhorar, ter mais competitividade e acessar melhor os mercados. Então a proposta da nossa equipe é justamente oferecer para o empresário um conjunto de informações para que ele possa tomar decisões. Nós trabalhamos do ponto de vista de o que ele pode esperar para o ano 2017, a pergunta, em cima de algumas tendências de consumo, tendências de mercado, em que sinalizam alguns movimentos, né? Um movimento que vem muito forte são experiências digitais. Então, o segmento de experiências digitais é uma tendência muito forte. Na prática, o que é experiência? São empresas voltadas da área de tecnologia? Não só isso, mas principalmente do empresário poder oferecer para o seu cliente, seu consumidor, um canal de venda digital. Então, hoje, o cliente está muito conectado, as pessoas estão conectadas, elas estão informatizadas. Então, ele precisa oferecer o canal de vendas, o canal de relacionamento digital, esse ambiente, essa experiência digital para que ele possa vender melhor seus produtos. Uma outra tendência que vem muito forte, não é de agora, que é o movimento do compartilhamento. Então, compartilhamento de escritórios, compartilhamento de equipamentos, compartilhamento de serviços, o próprio Uber, que é um negócio novo, digital, que está chegando na cidade, está chegando no estado de Mato Grosso. Então, esse movimento de trabalhar compartilhamento é algo que está vindo muito forte também, não só no Brasil, mas principalmente no mundo. Na Europa, esse já é um movimento que já está há 5, 6 anos em vigor. E está chegando aqui agora. E está chegando agora. Na verdade, já existem alguns movimentos, principalmente de escritórios de compartilhamento, que já está aqui. E o segmento de startups também trabalha nesse movimento de compartilhamento. Compartilhamento de ideias, compartilhamento de informações, que é algo que também a gente acredita. Uma outra tendência que a gente vê muito forte para o próximo ano,
que são as experiências de saúde. Então, esse movimento de saúde, bem-estar, lazer, é algo que a população busca. Alimentação saudável. Alimentação, né? Saudável, viver com saúde, a experiência do atendimento, principalmente para essas empresas que prestam serviço, tanto personais, pessoas que trabalham em estabelecimentos de saúde. Então, trabalhar a qualidade de vida é uma tendência muito forte. Então, a pessoa hoje preocupa-se muito com o bem-estar, né? André, quando a gente está falando de micro e pequenas empresas em Mato Grosso, nós estamos falando de que universo? Quantas pessoas? Quantas interior, Cuiabá, quantas pessoas envolvidas? Trabalhamos com a projeção de que teremos um universo de 260 mil empresas, estabelecimentos empresariais no estado. Dessa, obviamente, temos um universo de grandes empresas, médias empresas, mas principalmente falando do nosso público, uma expectativa de um pouco mais de 110 mil microempreendedores individuais, 70 mil microempresas, um pouco mais a diferença de empresas de pequeno porte, né, umas 20 mil empresas. Então esse é o nosso universo de clientes aqui no estado. Obviamente que em algumas regiões um segmento se destaca em relação ao outro. Também temos os segmentos que a gente chama-se de alto crescimento, que são aquelas que mais crescem e mais empregam, né? E recentemente nós fizemos um estudo nesse ano para a gente fazer um lançamento agora em fevereiro de quais são as principais oportunidades no estado de Mato Grosso desses segmentos empresariais e aqueles que têm oportunidade principalmente de crescer ainda mais. Então as empresas que pretendem investir vão ter acesso a esses conteúdos para poder fazer as suas decisões, né? Enfim, então esse é o nosso universo de clientes que a gente está falando, né? André, o seu setor, a inteligência estratégica no Sebrae, fornece dados, informações, pesquisas, como você disse para a gente já. E uma área que vocês têm pesquisado fortemente, conforme a gente conversou aqui antes da entrevista, é a área de internacionalização. Quando a gente pensa em Mato Grosso, em regra, a gente pensa em exportar produtos agrícolas, né? A gente sempre faz diferença na balança comercial brasileira. Também para as pequenas e médias empresas, a gente tem mercado para isso? Tem, e é muito interessante isso que você comentou, né? Aqui no estado de Mato Grosso, nós temos uma participação bastante pequena do número das pequenas empresas, empresas de pequeno porte, microempresas no mercado internacional, né? Hoje não chegamos a um número de 100 empresas, muito pequeno. Que exportam, você está falando? Que exportam de forma continuada. O que a gente exporta, né, na pequena e microempresa? São diversos produtos, desde produtos preparados em produtos cosméticos, sabões em barra, estofados, alguns produtos processados de alimentos, máquinas usadas. Então tem muita coisa nesse sentido. Mas também o que acontece, e o que eu queria pontuar para você, é que o mais importante que a gente tem trabalhado muito, trabalhar nessa questão de competitividade internacional, é que as pequenas empresas elas podem participar da cadeia de valor das grandes empresas. Então, quando eu forneço para uma grande empresa em que ela faz parte de uma cadeia de valor internacional, obviamente que eu estou me tornando mais competitivo para fornecer para uma cadeia global de suprimentos. Então essa é uma temática que a gente aborda nesse projeto de internacionalização. Então nós temos diversos viés. Preparar as empresas para que possam fornecer para essas grandes cadeias de valor, uma grande empresa que faz exportação de commodities, por exemplo, né? Ou também para que ela possa também exportar diretamente para o mercado internacional. E mais ainda, para que ela possa inclusive buscar investimento fora do Brasil para os seus negócios no Brasil. Então nós temos essa temática dentro desse projeto. Outro aspecto muito importante é que muitas vezes a empresa não exporta, não acessa o mercado internacional porque ela desconhece. E o que a gente aborda nesse projeto é que o mercado internacional não é simplesmente exportar produto, muito menos importar. Então trabalhar no mercado internacional ela vai muito mais do que isso. Vai desde fazer um benchmark das melhores práticas internacionais, então eu ver uma experiência fora e trazer para o meu negócio. Vai desde eu trabalhar algumas informações, principalmente de como que estão as tendências do mundo para já me antecipar e poder preparar meu negócio para preparar essas tendências. Eu vou fazer um curso fora do Brasil, também é uma forma de você se internacionalizar, principalmente do ponto de vista intelectual do seu negócio. Então existem diversas formas da empresa trabalhar o tema internacional do seu negócio,
muitas vezes que não está relacionado a simplesmente a operação de exportar e importar. Então, como eu bem disse, quando eu faço parte de uma cadeia de valor, também estou trabalhando numa temática internacional. Então, a nossa proposta para os empresários é trabalhar de forma mais ampla esse tema de exportação e importação. Falando um pouquinho ainda das tendências, como eu havia colocado anteriormente, uma tendência que também vem muito forte é a tendência da sustentabilidade. O estado de Mato Grosso, ele é destaque internacional como o maior produtor de commodities. Isso é inegável. Nós temos uma tecnologia, temos know-how nesse sentido. Mas sustentabilidade não é muito... Nós não somos conhecidos pela sustentabilidade também, né, André? Outrora não. Hoje a gente tem uma referência em sustentabilidade. Não só no ponto de vista do agronegócio, para explorar a natureza de forma sustentável, o segmento de bases florestais, principalmente das riquezas da natureza, de biodiversidade, extratos vegetais, óleos, essência. Então, assim, existem diversas experiências positivas dentro do estado. O setor do turismo, então fazer turismo, da observação de pássaros, pesca esportiva, contemplação. Então, assim, nós temos referências e algumas ilhas no estado de referência em sustentabilidade. E essa é uma proposta do SEBRAE também. Nós hoje sediamos o Centro SEBRAE de Sustentabilidade. É um centro de referência no Brasil e no mundo que trabalha essas práticas sustentáveis, E essa é uma das propostas que a gente também traz para as empresas que pretendem atuar não só no mercado doméstico, mas no mercado internacional. André, para a gente encerrar, queria que você falasse rapidamente, você falou do seu setor que tem possui dados, pesquisas, como o pequeno e o microempreendedor pode acessar? O empresário que tem interesse em acessar essas informações, ele pode acessar diretamente no site do SEBRAE, www.mt.sebrae.com.br. Também pode acessar no nosso portal de mercados, então é www.sebrae.mercados.com.br. E também pode fazer contato conosco, com a nossa equipe, pelo telefone 0800 570 0800, para ele ter acesso a essas informações. Ou também, caso ele queira, pode fazer uma visita para a gente tem o maior prazer em atendê-lo, recebê-lo e fornecer essas informações para ele. André Schettini, gerente de inteligência estratégica do SEBRAE Mato Grosso, muito obrigada pela participação, pelas informações. E assim a gente encerra o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link Vídeos. O programa também está disponível no YouTube, o endereço está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do TRT e seguir o Tribunal no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.